E nós temos aqui a primeira pergunta da noite dos telespectadores do nosso YouTube, que é a pergunta do nosso irmão Anthony, sobre os textos de Mateus 16, 18. Muitas pessoas, se os irmãos quiserem abrir, tá? Os textos de Mateus 16, 18. Tá bom? Muitas pessoas acreditam que nessa passagem, Jesus está nomeando Pedro como líder da igreja. Nossos irmãos católicos creem assim. Se puderem trazer a visão protestante, Mateus 16, 18. Me presta sua Bíblia, Paulo, que eu gostaria de ler. Tá? Em Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou falar como, uma pessoa estudante da Bíblia, não como o irmão Paulo, mas na minha opinião, E o texto ele diz, e tu, cadê? E eu te digo que você é Pedro, tem uma vírgula, Você é Pedro, e sobre esta pedra, existem outros textos que Jesus fala que ele é a pedra angular. A pedra angular, naquele tempo, era uma pedra de medir. Se colocava aquela pedra, hoje a gente usa como é que o pedreiro usa? Aquela paradinha que desce o líquido assim. Hoje é laser, Antes era prumo. Tem aquele outro zinc, não, na obra mesmo, Tinha um outro também que vinha aquele, eu esqueci o nome, que até era de madeira, meu pai tinha, Nível. Então ele tirava por ali o nível, Então, quando Jesus se refere a ele como uma pedra angular, ele está dizendo que ele é um nível, E que é sobre ele. Quem é Pedro? Quem sou eu? Quem é você? Só alguém que morreu e ressuscitou pode dizer sobre esta pedra, Sobre esta pedra. Porque se fosse por Pedro, por João, por Abraão, por Moisés, por Maria, a igreja já tinha terminado. Porque quando a igreja surgiu, ela não surgiu assim no oba-oba. Ela era tida como seita. Ela foi perseguida. E o que fez, é o que a gente está falando desde o início, O que valida? O que fez a igreja chegar até os dias de hoje? É Jesus, a pedra angular. Então, sobre esta pedra, a igreja está edificada sobre Jesus, a pedra angular. Entender sobre esta pedra, Jesus está falando sobre esta palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a base da igreja é o Cristo. Como a gente está falando também do canon, a gente precisa sempre entender que quando a serpente, por exemplo, é levantada lá por Moisés, para que houvesse cura, e a cura, naquele momento profético, que o próprio Deus assim orienta, ele já é uma menção do Cristo que haveria de ser levantado no madeiro e também tiraria o pecado do mundo. Então, mesmo quando a gente está lendo o Antigo Testamento, e eu percebo que alguns comentaristas dizem que o Antigo Testamento não tem valor, e eu discordo, porque lá no Antigo Testamento você vai ter, por exemplo, não matarás, não roubarás, não furtarás, os 10 mandamentos, não perdeu a validade. Perdeu a validade para a nossa aplicação hoje, não é os ensinamentos
bíblicos, teológicos, éticos e morais. Perdeu o ritual, o ensinamento litúrgico. Mataram cordeiro, aspergiam sobre o altar, as festas judaizantes, que hoje têm vindo com muita força para a igreja, esse lado sim ficou porque os judeus perseguiam Cristo. Então, quando a gente vem e fala sobre esta pedra edificaria a minha igreja, cada um puxa sardinha para o seu lado, então a gente tem esse momento histórico, aí bem vai dizer que ele é o sucessor de uma igreja. E a gente pode até entender que ele é o sucessor universal de todas as igrejas, porque Jesus, quando está indo aos céus, Jesus, nos últimos diálogos com Pedro, ele fala: a Pedro, apacenta a minha igreja. Então, essa missão é dada a Pedro. E Pedro, ele começa muito bem, ele vai na casa de Cornélio, o Espírito Santo vem, e é uma manifestação poderosa. A igreja, o concílio ali em Jerusalém, chama Pedro de volta e fala: como é que você está levando o evangelho para os gentios? Há um desejo do povo judeu reter Cristo só para eles. E por isso Deus até tem que levantar o apóstolo abortivo, que é Paulo, porque o evangelho é para todo aquele que nele que crê. E nessa unicidade da Bíblia, a gente vai ver lá em Abraão, Deus falando: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer que quando nós aceitamos Cristo, nos tornamos descendência de Abraão. Então, no sentido de ser aquele que vai propagar o evangelho, com a ida do Cristo aos céus e com a descida do Espírito Santo em Atos 2, nós podemos até dizer que Pedro é aquele que vai estar à frente da igreja, porque essa missão é dada para ele, mas não no sentido de uma única igreja, mas sim no sentido missional, que a missão da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, disse Jesus. Para que a igreja pudesse cumprir essa missão. Então, Anthony e a todos os nossos ouvintes, o Cristo é o alicerce e Pedro é o propagador, como a igreja hoje deva voltar à sua missão, ao primeiro amor, e ser propagadora do evangelho nesse tempo, nessa geração tão carente de Cristo. Quando o pastor falou, né, da pedra, eu lembrei do texto bíblico que fala sobre construir a sua casa na rocha, né? Então, a rocha que o texto está falando é Jesus, né? Então, essa pedra é Jesus. Não podia ser Pedro ou Paulo ou qualquer um de nós.